Boa tarde, presidente, vereadora Gilmara, vereadores, público que nos assiste aqui nas redes sociais, na galeria e também na TV Câmara. De fato, quando a gente vem discutir, cada um monta a sua retórica e cada um faz o seu show, né? Cada um faz o show que quiser fazer. E shows que são contra, shows que são a favor, mas tem bastante show aqui, com certeza absoluta. Eu quero dizer que esse aqui a gente está falando de um projeto não de cargos que já estão sendo executados, até porque eu acho que todos aqui conhecem muitos cargos em comissão, tem muitos amigos de cargo em comissão que fazem trabalhos excelentes, né? Eu não vi nenhum colega falar o contrário, e da mesma forma servidores efetivos. E os cargos de comissão são importantes sim, porque eles executam estratégias políticas que é desenvolvida dentro do governo. Agora a gente está falando de política de governo, e a política de governo do governo atual está criando cargos e cargos e cargos e cargos. Na legislatura passada, vereador Andrezinho, uma das coisas boas que a administração passada fez, encaminhou para cá uma reforma administrativa que diminuiu o número de cargos de comissão para 380 cargos, se eu não me engano. Naquela oportunidade, inclusive, o prefeito Orvino de Ávila votou favorável à diminuição, porque foi um marco, porque nós diminuímos a quantidade de cargos de comissão, só que essa gestão entrou e está voltando tudo ao mesmo que era antes daquela votação. Eu até seria contraditório com aquele meu voto que foi favorável ao governo. Então, naquele momento eu diminuí, agora já estão botando cargos e cargos e cargos. E digo mais, o governo atual não mandou nenhuma reforma administrativa para cá. Uma reforma meio, começo e fim. Inclusive que nós cobramos por quê? Porque é permitido, não é essa palavra, mas o governo que entra, ele tem esse poder e ele pode fazer uma reforma conforme ele desenha o seu plano de governo, o seu plano de município. Só que esse governo está mandando a conta-gotas. Mandou lá em 2021, mandou em 2022, agora está mandando em 2023. Então não tem como o vereador André Gesser, que votou favorável a um projeto da gestão passada, na legislatura passada, para reduzir cargo de comissão, e que naquela época todos entenderam, e eu já era oposição naquela época, porque o governo é o mesmo, PSD e PSD, mas entendemos que a reforma administrativa que a atual legislatura, atual governo, naquele segundo mandato da ex-prefeita, queria fazer uma reforma e reduzir. Além de outras coisas que foi feito na reforma administrativa, nós votamos favorável. Agora, esse governo, eu não sei se já é o quarto, quinto ou sexto projeto que vem para cá para criar cargo de comissão. E isso não tem nada a ver com a competência que temos em vários comissionados. Inclusive, teve muitos deles que estavam trabalhando ontem brilhantemente nas eleições do Conselho Tutelar. Eu cruzei com vários que estavam lá como mesários, fazendo um belo serviço. Mas é a questão de definição de políticas públicas. Definição de políticas públicas. Então, por isso eu sou contrário, vereador Jandir. Sou contrário porque nós já temos mais de 400 cargos de comissão. Depois, os servidores efetivos de São José, nós temos em várias secretarias, vários concursos abertos e sempre com a desculpa que nós não podemos chamar porque a gente tem que trabalhar com a máquina, né, bem engraxadinha, porque nós temos o limite de 51%, temos que trabalhar 49%, 48%, ok? O Tribunal de Contas, inclusive, preconiza isso, pode ir até 51%. Daí não pode chamar os que já estão concursados. Tem vários professores que já passaram em concurso público, tem gente da saúde que passou em concurso público, mas não chamam. E daí a gente cria cargo de comissão, que vai dar em torno de R$35 mil por mês. Tem essa necessidade? Então, para a comunidade que está me assistindo de Barreiros, de Areias, da Colônia Santana, do Sertão, o que a gente está criando hoje é cargo de comissão. O cargo de comissão é um cargo que a gente pode nomear a pessoa simplesmente por nomear, não é um concurso público. Dentro desses cargos, muitas pessoas que fazem um trabalho que é um trabalho meio que é uma sombra daquilo que o gestor precisa fazer. Só que em São José, nós temos mais de 420 cargos de comissão. E nós havíamos reduzido esses cargos de comissão. Os nossos gabinetes, por exemplo, a gente tem 4 cargos de comissão, que são as pessoas que são nomeadas pelos vereadores para que possam executar
as bandeiras que a gente defende aqui para ir na rua fazer a fiscalização? Já imaginaram se nossos gabinetes tivessem 30 cargos de comissão? Seriam gabinetes inchados. E é isso que está acontecendo com a máquina de São José. Volto a frisar, tem vários e vários amigos comissionados que fazem excelente trabalho. Mas a política municipal, a política desse governo está se perdendo na criação de diversos cargos de comissão. Porque o cargo de comissão é um cargo indicado por alguém que indica, que chama alguém sem ter que passar no concurso público. Tinha me pedido uma parte, vereador Jandir. Desculpa. Obrigado pela parte, vereador André. É o que teve pessoas que falou que nós estamos falando que as pessoas, cargo comissionado não trabalha. Eu não vi nenhum vereador falar isso. Citaram o nome de um funcionário da SUSP, a gente sabe da situação. Todo mundo está hoje a risco de acontecer qualquer coisa na vida. Mas nós não podemos chegar aqui na tribuna e jogar a população, os cargos comissionados, contra os vereadores. Eu não sou a favor de mais cargos comissionados, é opinião minha. É opinião minha. Eu sou a favor que pudesse pegar cargos efetivos e colocasse lá. Eu tenho certeza que tem muitos cargos efetivos que têm condições de fazer um trabalho bonito, um trabalho grandioso no nosso município. Eu não falei mal de funcionário nenhum, da SUSP, muito menos. Quando for para elogiar, eu elogio. Elogiei na semana passada a Secretaria da SUSP por ter feito um grande trabalho. Mas quando eu vejo as coisas que não funcionam, eu critico. É meu jeito. Isso é o meu jeito. Então, por isso que eu digo, não podemos jogar também nós contra os funcionários lá. Ninguém está falando dos funcionários que já estão lá. E sim, nós estamos falando de um projeto que está sendo criado hoje, veio do Executivo hoje, que é para mais cargos funcionários. Ninguém está falando daqueles lá. Obrigado pela parte. Obrigado, vereador. Não te preocupa com isso, que as pessoas que escutam, elas têm bastante consciência do que se fala. De fato, volto a frisar, o vereador André, na legislatura passada, votou um projeto de reforma administrativa que reduzia os cargos de comissão da Prefeitura de São José, o número dos cargos de comissão. O vereador Neri Amaral, inclusive, era vice-prefeito naquela oportunidade e foi um marco para São José, porque nós reduzimos, se eu não me engano, quase 100 cargos de comissão, que foi para 380 naquela época. E essa gestão assumiu, e a gente está criando cargos de comissão, já teve alguns, até eu vou buscar para ver quantas leis nós fizemos aqui, que foi voltada para a criação de cargo de comissão, e a gente já passou de 420 cargos de comissão. Com isso aqui a gente vai aumentar ainda mais. E isso não tem nada a ver com competência individual de cada um, mas é a gestão do governo ouvindo, que votou favorável à redução de cargo de comissão e agora assumiu e está criando cargos de comissão e mais cargos de comissão e mais cargos de comissão. Sendo que falta muita coisa na saúde, muita coisa na assistência social. Aliás, e os chamamentos da assistência social, as psicólogas e as assistentes sociais, que todo mundo sobe aqui para cobrar por causa de Campinas e Cobrasol. Será que com esse valor aqui, por mês, não daria para chamar pelo menos uma psicóloga e uma assistente social? Daria. Então é uma questão de política desse governo. E eu não apoio essa política desse governo. A gente reduziu e eu não vou ficar enchendo a máquina como está sendo feito. Porque possivelmente até o final do ano que vem, até o final da gestão, vai vir mais um projetinho desse para criar mais cargo de comissão. E eu sou contrário à criação desses novos cargos de comissão. Obrigado. Querem uma parte? Eu dou uma parte, vereador. Só colaborando ali com a sua fala e do Jandir também, realmente ninguém falou que quem está lá não está produzindo. Inclusive, conheço pessoas especificamente nesses outros cargos que nós criamos que trabalham de fato. Então, não venham colocar palavras na nossa boca. Né? As pessoas sobem aí, interpretam, são bons atores, interpretam, e isso vai dar uma confusão. Daqui a pouco nós vamos ter que fazer mosquitinho, eu vou gastar uma fortuna com xerox para poder mandar para 435 cargos comissionados falando que o meu posicionamento é esse. Eu brigamos aqui pela execução do nosso dinheiro público com responsabilidade e que haja um remanejamento dentro desses 428 que já acontece, e não a criação de mais 7. Obrigado. É exatamente isso. Por isso que a gente vota contrário ao projeto. Líder do PDT, Partido Democrático Trabalhista, do saudoso Leonel Brizola. Mas, vereadores, o que eu quero dizer para a população que está assistindo, que muitas coisas que se falou não está no papel.
de que vai ser gente policial da reserva, com arma. Então, muitas coisas se falaram, mas o que vale é o papel, e nem na justificativa está. E eu queria dizer também de que eu voto contrário, e eu vi que alguns falaram do remanejamento, e esse projeto está fazendo um remanejamento aqui. Está trocando o gerente de proteção de áreas públicas para gerente de ordem pública e proteção de áreas públicas. Isso é um remanejamento. Uma nomenclatura, tu fazia esse papel e agora tu faz esse outro papel. Então, no projeto poderia ter, ele poderia encaminhar um projeto de remanejamento de esse A, B, C, D, E e F, agora vai virar H, G, M, N, P, O, ponto. Ponto. Já aconteceu isso várias vezes aqui nessa casa. Então, isso é remanejamento. Tu não podes pegar um cargo que é um gerente escolar e botar para ele ser um gerente do posto de saúde. Isso não pode. Agora, o remanejamento ele tem que mandar para nós para que a gente faça a modificação. Isso ele pode fazer. Ele pode fazer. E também eu voto contrário, porque claro que todos os votos aqui são políticos. Oposição, situação. E tem que ficar bem claro, não tem gincana, não. Não tem gincana. Eu, pelo menos, eu não voto favorável nem contrário, porque eu não quero cargo nenhum. Então, isso não é gincana. Quem faz gincana é o Poder Executivo. É o Poder Executivo que faz gincana. Então, não tem gincana aqui. Eu voto com muita convicção. Porque a população está assistindo, a gente está criando cargo. A gente está criando cargo. E esse governo criou muitos cargos. E não tem essa de que tu vota contrário e tu estás votando contra o serviço. Não, não. Está criando 7 cargos. Está aqui, está claro na lei, está claro. E outra coisa, volto a frisar, ninguém pode cravar que vai ser para isso ou para aquilo e que vai trabalhar com isso, com aquilo, porque não está na lei. E outra coisa, se está jogando um peso bastante grande em cima desses cargos que estão sendo criados, que parece que é o seguinte, depois da criação desses 7 cargos vai acabar as ocupações aqui em São José. E é um peso bastante grande que estão botando nisso aqui. Porque é isso que está aparecendo para a população. O meu voto contrário é só porque eu sou contrário a criar mais cargos de comissão. Mais cargos de comissão. Então não tem como eu votar favorável... Por favor, vereador André. O que foi? Encaminhamento e voto. Encaminhamento e voto. Estou votando contrário porque está criando mais cargos de comissão. E eu sou contrário a criar mais cargos de comissão. Porque já se criou vários cargos de comissão. 380, 400, pelo menos 55 cargos. Desde o começo do governo Orvino, 55 cargos. Se vai executar um bom trabalho, ou se não vai executar um bom trabalho, isso não é eu que vou fazer essa análise. Porque depois que for criado, se for criado, eu ainda acho que vocês vão votar contrário. Se for criado, daí depois nós vamos ver o serviço. Que nem se estava falando de outro serviço que foi criado aqui, o cargo de comissão, e que eles estão fazendo a fiscalização. Agora, eu não tenho como votar favorável, tendo em vista que eu acho que nós temos que pensar em política de município. Para que o próximo prefeito, quando assumir, ou a próxima prefeita, quem quer que seja, que nós tenhamos isso como quadros efetivos e de continuação. Que nem o vereador Neri falou que eles começaram um projeto no governo da prefeita Adeliana, que o presidente Matos também fazia parte do governo, mandaram um projeto que reduziu, ele estava até me corrigindo, mais de 200 cargos de comissão. Quando eles começaram lá, é para dar continuidade aqui. Agora, isso aqui não é projeto de município, isso aqui é projeto de governo. Porque projeto de município vai virar gestão e não vai mudar. Só se ele mandar um projeto para a Câmara e os próximos vereadores que estiverem aqui acharem que tem que mudar ou não. Então eu voto contrário simplesmente porque está criando o cargo de comissão, independente da função, e porque na legislatura passada a gente fez uma reforma administrativa que reduziu para 380 cargos. Agora a gente já está com 435 de novo. Obrigado, presidente.